Opa, e aí? Será que você saberia comparar essas duas raízes, a raiz cúbica de 3 e a raiz cúbica de 2? Nessa comparação, será que tem alguma que é maior que outra? Ou são iguais? Ou será que nem dá pra saber? Qual alternativa você marcaria? Cara, espero que você não tenha marcado letra D, hein? Tá, vamos lá, olha só. Pra gente conseguir comparar essas duas, e claro, a gente não vai usar calculadora, né? Pelo amor de Deus, senão não faz nem sentido. Dá pra saber sem calculadora, tá? Então já tô descartando a letra D. Mas ok, como é que a gente calcularia isso? Pra gente comparar duas raízes, a gente tem dois casos, ó. Ou, por exemplo, eu tenho uma raiz quadrada de um valor e uma raiz quadrada também de outro valor, tá? Eu consigo comparar. Se estão submetidos à mesma raiz, então 6 é maior. Essa raiz aqui, a raiz de 6 é maior do que a raiz de 5. Da mesma forma, se eu tivesse, por exemplo, valores iguais, então radicandos iguais, então eu tenho 5 e 5, e eu tenho aqui índices diferentes, então eu tenho 2 e 3. Eu sei que a raiz quadrada de 2 vai me dar um valor maior do que a raiz cúbica de 5, porque a raiz quadrada é um valor aqui multiplicado por ele mesmo 2 vezes. A raiz cúbica é um valor multiplicado por ele mesmo 3 vezes, né? Se eu tenho que ter esse mesmo número 3 vezes, tem que ser um número menor para compensar, né? Aqui, como eu só tenho que multiplicar 2 vezes, ele vai ter que ser um número maior para dar 5, do que esse número aqui multiplicado 3 vezes para dar 5. Eu acho que você já deve ter entendido que a gente vai ter que igualar alguma coisa. Eu não vejo aqui como igualar os radicandos. 3 e 2 já são diferentes, mas eu tenho como igualar os nossos índices. Então, se eu transformar aqui, se eu converter essa raiz cúbica em um expoente, eu vou ficar com 1/3. Lembra só dessa propriedade, tá? O índice da raiz, ele sempre vem ser o denominador da fração, e o numerador é o próprio expoente do radicando, que na verdade não tem nada aqui, então é 1, beleza? Por isso 1/3. Mesmo processo aqui, ó, no 2. 2, ele vem para cá aqui como 1/2, tá? Esse 2 ele vem como denominador, beleza? Eu tenho como fazer o seguinte, igualar os denominadores, tá? Como é que eu faço isso? Eu sei que o menor múltiplo comum entre o 3 e o 2 é o 6. 6 é o menor múltiplo que eu consigo achar aqui. E como é o menor valor, eu vou usar ele. Eu poderia usar qualquer outro múltiplo entre 3 e 2. Mas eu vou usar o 6 para não ficar com conta muito grande aqui. Eu vou transformar o 3 em 6 e eu vou transformar o 2 em 6 para igualar os denominadores. De 3 eu vim para 6, então eu multipliquei por 2 embaixo. Eu multipliquei o 3 por 2, virou 6. Então eu também tenho que multiplicar 1 por 2, que vai ficar 2. Beleza. Esse 2 ele virou 6. Para o 2 virar 6, eu teria que multiplicar ele por 3. Então eu multipliquei o 2 por 3, virou 6. Então, se eu multipliquei embaixo por 3, eu multiplico em cima por 3 também. 1 vezes 3 dá 3. Opa, e não é 3 aqui também, né? 2. Desculpa aí. Vamos lá. Então eu já tenho isso daqui, ó. Eu consigo agora fazer uma comparação muito legal, olha só. Eu vou voltar agora para a raiz. Então, esse 6, lembra que ele vira o índice da raiz? Raiz sexta. Olha aqui, o 2. O 2 ele também tem como denominador o 6. Esse 6 ele também vira índice da raiz. O 3 ele vai ser o expoente do 2, 3. E o 2 aqui vai ser o expoente do 3, 2, 3 ao quadrado. Então eu tenho uma raiz, aqui você já deve saber, né? Você já deve saber fazer. Raiz sexta de 3 ao quadrado, que é 9. E aqui eu vou ter a raiz sexta de 2 ao cubo, que é 8. Então aqui, qual é o maior? Tá, agora tá fácil, né? Raiz sexta de 9 ou raiz sexta de 8? É a raiz sexta de 9, né? É o maior. Eu tenho a mesma raiz sexta aqui e lá, e o 9 aqui é o maior número. Então vai me dar uma resposta maior. Raiz sexta de 9, ele veio de onde? Ele veio do 3, que vem da raiz cúbica de 3. Então, raiz cúbica de 3 é maior.